Gravando. Olá, boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre benefícios, tá? Antes da gente começar a falar sobre a parte de planos de saúde, hoje comigo novamente a Claudinha, né, para trazer aí mais informações sobre, né, benefícios. A gente vai falar um pouquinho de benefícios e planos de saúde, mas enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrar aqui no nosso webinar, eu gostaria de apresentar um pouquinho, né, a Connect Solutions. Nós somos uma empresa, né, especializada em recursos humanos para empresas internacionais que vêm abrir ou crescer as suas operações aqui nos Estados Unidos. Eu sou a Danila Palmieri, sou fundadora da Connect Solutions e a gente atua aqui no mercado americano há mais de 10 anos, em parceria aí com empresas, né, e profissionais como a Cláudia. A gente traz aí para os nossos clientes, né, mais informações, mais soluções, porque é isso que a Connect Solutions está aqui para trazer, né? Conexões, soluções e pronta para customizar e ajudar, né, o cliente a crescer e se estabelecer aqui nos Estados Unidos. Bom, o tema de hoje ele é bastante importante, né? E veio aí a ideia a gente detalhar um pouquinho, né, mais do que a gente abordou superficialmente nas lives que a gente fez aí algumas semanas atrás. E é importante saber, eu gosto muito de falar, né, com as pessoas quando elas estão pensando em abrir as suas operações aqui, ou quando elas estão pretendendo crescer as suas operações, o quanto é importante a gente avaliar o pacote de benefícios, né? Não é só o salário que é importante, mas também o que o mercado oferece, né? Isso faz parte da estratégia de atração e retenção de talentos num mercado competitivo e de baixa, né, de baixo índice de desemprego como os Estados Unidos. E um dos benefícios que é mais importante, né, para quem vai contratar alguém é o famoso plano de saúde. E aí eu quero passar a palavra para a Claudinha, para ela se apresentar, e aí a gente começar, né? Por que é tão importante o plano de saúde? Por que os funcionários pedem tanto plano de saúde para as empresas? Claudinha, a bola está com você. Boa tarde para todo mundo. Obrigada por estar ou ter vindo a compartilhar o seu tempo conosco. E o meu telefone não para. Aí ele me distrai. Desculpa. Imagina. Então, por que é importante? Isso. E o mandato do ACA, que foi do Obama em 2000, mudou a lei obrigando a todos os residentes e cidadãos dos Estados Unidos a terem seguro-saúde. Quando foi aprovado, como é que ele ia fazer isso uma obrigatoriedade? A única obrigatoriedade nos Estados Unidos é pagar imposto. É a única obrigatoriedade. Então, eles atrelaram o Health Insurance, ou Plano de Saúde, à Receita Federal. Então, aí eles criaram documentos no qual você tem que
apresentar quando você faz a sua declaração de imposto de renda individual e a empresa. Porque se a empresa tem mais de 50 funcionários, a multa é direto e é por funcionário. Então, Claudinha, é obrigatório a gente oferecer um plano de saúde se eu tenho mais de 50 funcionários na minha empresa. Continua desse jeito. A multa individual foi anulada pelo presidente Trump. Então, ele entrou e propôs a reforma dele tributária, ele anulou a multa a nível individual. Porém, como ele anulou, houve estados que falaram: não. Queremos que a população do meu estado continue com seguro-saúde. O Massachusetts, o Romney Care, foi o primeiro a impor isso. Então, em Massachusetts, todo mundo tem que ter seguro, indiferente se trabalha para alguém ou se é independente. Todo mundo naquele estado tem que ter seguro-saúde, porque se não tem, paga multa também. E já vem fazendo isso há muito mais tempo do que o do Obama. O do Obama foi feito isso em 2008, ou 2009, 2010, que a lei aprovou. E Cláudia, empresas que têm menos de 50 funcionários, como que isso funciona? Elas podem aplicar para ter plano corporativo. O plano corporativo é completamente diferente do IFP, que é Individual Family Plan. O plano corporativo, ele tem um custo por funcionário que é misto. Ele tem o custo só do funcionário, o custo do funcionário e esposa, o custo, o cônjuge do funcionário e filhos, e o custo do funcionário família. Então, e é um blend. É baseado nos censos que a gente solicita da empresa esses dados. Então, é idade e é gênero. E aí eles analisam e soltam os valores. Daí você obtém a cotação. O plano de saúde corporativo pode ser instalado a qualquer momento do ano. Não precisa ser numa data precisa. Ele não tem a obrigatoriedade de ser no 1º de janeiro do ano. Você pode instalar ele 1º de maio. E aí vai renovar todo 1º de maio. E aí o empregador tem a escolha de fazer os custos que o funcionário vai absorver, que é franquia, custo máximo do bolso, copagamentos e coparticipação. Ele pode escolher que isso seja junto com o ano fiscal ou que seja de 1º de maio até 30 de abril do ano seguinte. Isso é indiferente. Vai mais, entendeu? A gosto do cliente, eu tenho de todos os jeitos. Eu tenho que vai com a data de aniversário do plano, ou eu tenho 1º do ano. Se escolher 1º do ano e não começou no 1º do ano, o reajuste da mensalidade vai ocorrer no 1º do ano. E aí precisa ficar de olho, porque precisa reajustar para todo mundo. Todo mundo que está dentro. Porque, normalmente, qual é a vantagem de ter um plano de saúde comercial? Para a empresa,
é porque ela abate no imposto de renda. Todo o dinheiro que ela subsidia para o funcionário, ela bate no imposto de renda fiscal da empresa, da PJ. E para o funcionário, ele pode deduzir, não é deduzir, quando é retido na folha de pagamento o valor a reter, que não é o valor que foi subsidiado pela empresa, é deduzido antes do imposto de renda federal, estadual, Social Security e Medicare. Então, abaixa a tributação do funcionário também. É porque o plano ele é descontado antes do imposto do teu salário, né? É a retenção, correto. Uhum. O custo pro funcionário é antes do imposto. Então, ele vai economizar aí. E para o empregador, todo dólar que entrou, que ele pagou para o funcionário, ele vai descontar no imposto de renda da PJ. Que ele é como uma despesa, né? O pagamento do plano de saúde entra como uma despesa. E, Cláudia, para essas empresas, né? Você sabe bem que as empresas, quando vêm estabelecer as operações aqui, ela tem, eu diria, 3 caminhos, né? Ou ela compra uma empresa já existente, ou ela começa com um escritório comercial e vai crescendo, né? Ou, enfim, ela manda um dos seus sócios que começa, né, a estabelecer a empresa e depois começa a crescer a operação, fazendo aí contratações ou expatriando outras pessoas, né? E a gente falou que a partir de 50 funcionários é obrigatório. Então, essas empresas geralmente começam assim com 2, 3, 5, 10 funcionários. E não é obrigatório eu oferecer plano de saúde para esses funcionários. O plano de saúde, nesse caso, ele é uma ferramenta de atração e retenção desses talentos e é uma ferramenta também de eu cortar despesas, né, do funcionário ter aí, enfim, economizar também no pagamento de imposto. Né? Então, como que funciona aí quando eu tenho uma empresa que tem menos de 50 funcionários, não é? Ou até às vezes menos de 10 funcionários? Precisa ter um mínimo de 2 vidas independentes que estejam em imposto de renda separados. 2 vidas independentes, exceto Califórnia, Geórgia, tem exceção de que com um funcionário você consegue implementar o plano corporativo, tem as suas peculiaridades, ainda mais na Califórnia, não pode ser esposo e esposa, precisa estar na folha de pagamento e não pode implementar só com o dono da empresa, na Califórnia. Na Califórnia não pode. A Califórnia é um outro mundo, é completamente diferente do resto dos Estados Unidos. Porém, é um bom barômetro. Tudo que chega novo nos Estados Unidos vem via Califórnia, especialmente tecnologia. Então, isso é um atrativo para as corporações. Eu diria para você que eu estou fazendo isso há 12 anos. Há 12 anos atrás, não tinha esse interesse em dar seguro-saúde. Hoje em dia, para a corporação que veio expandir para os Estados Unidos, ela já espera gastar isso para poder reter os funcionários. Porque o funcionário não quer sair do Brasil, onde ele tem tudo pago, ou de qualquer outra parte do mundo, e chegar aqui e não ter nada. Então, assim, é uma questão de costume. É igual? Claro que não. A soberania americana é completamente diferente do resto do mundo. Tem como chegar perto? Sim, tem. Tem companhias de seguro que fazem
internacionalmente, que o seguro vale aqui, vai valer em outra parte do mundo. E tem seguradoras que não se importaram em explorar esse aspecto do mercado, porque a lei diz, se está fora da sua rede, o hospital entra dentro da rede, seja onde for. Então, você tem uma emergência, você vai ser atendido, a conta vai ser paga, você paga a conta e depois a gente pede o reembolso. E o reembolso não é 100% da conta. Então, não é que você vai ver o cirurgião plástico e dizer que foi uma urgência, porque nos planos de saúde dos Estados Unidos, que são Affordable Care Act, enquadrados, e tem um mínimo de cobertura essencial, não. Isso é considerado cosmético aqui nos Estados Unidos. É diferente em outras partes do mundo. Outros países aceitam pagar por isso. Aqui não. Aqui não, porque eles não aceitam. Não vamos entrar no porém. Uma das dúvidas frequentes, Cláudia, que né, os empresários que chegam aqui nos Estados Unidos, né, ou são expatriados e vêm, enfim, trabalhar aqui nas corporações, né, se eu estou montando a empresa aqui, vou separar em dois, né? Se eu estou chegando aqui para montar a empresa, ou estou crescendo a empresa, né, e começo a ver a necessidade de oferecer um plano de saúde para os meus funcionários, como que funciona? Qual é o caminho, eu como empresa, comprar esse plano de saúde, montar esse plano de saúde para os meus funcionários, enfim, explica um pouquinho do processo, né? Como isso funciona aqui nos Estados Unidos para eu comprar esse plano de saúde e oferecer para os meus funcionários. Eu sempre encaminho os censos, que são os dados do funcionário, onde tem a data de nascimento, nome e sobrenome, e assim, o último sobrenome e o primeiro nome. Os americanos não têm sobrenomes desse tamanho. Então, fica difícil para ele entender que temos 30 sobrenomes. Não, é o último e o primeiro nome. Começa por aí. Ah, mas eu não gosto desse sobrenome. Tá no seu passaporte. Ai, sorry, eu não posso agir diferente do que a lei diz. E especialmente depois do setembro 11. Tudo mudou aqui. Depois do setembro 11, é o que está na sua carteira de motorista. É o nome que você ganhou quando você nasceu. Mas o sobrenome tem 3 sobrenomes. Não, tem um só. Eu uso o último e uso o primeiro nome. E aí vem a data de nascimento, a data da contratação, o CEP aonde aquele indivíduo reside, porque o CEP da empresa também vai estar presente, e é o CEP da empresa que vai comandar o seguro, que vai ser oferto para a empresa. E falei certo? Estou em dúvida. Que vai ser ofertado? Obrigada. É que é tão diferente falar em português, algo fazer isso aqui em português. Estou tão acostumada em inglês flui. Estou fazendo o teu cérebro trabalhar aí diferente hoje. Então, vai ser ofertado para a empresa baseado no CEP da empresa. Porém, a gente precisa do CEP dos indivíduos que estão trabalhando. E hoje em dia,
tem empresa que opera na Flórida e tem funcionários nos Estados Unidos inteirinho, e vice-versa. Então, porque a gente precisa entender se vai cobrir todos dentro daquele plano, ou não, porque tem empresas que não podem, como é que se diz, ofertar para certos estados. Cada estado tem o seu mandato. O maior mandato é o federal. O segundo mandato é do estado. Então, se não está igual ao mandato federal, a gente precisa checar. Aí a gente checa e vê como é que nós vamos resolver a oferta do seguro em um lugar diferente. Mas isso não tem problema, eu faço sempre. E depois eu preciso do salário do indivíduo também. Aí todo mundo olha para mim, mas por que você precisa saber disso? Eu preciso porque a Receita Federal vai pedir por isso. De acordo com a lei, 9,65% do total do salário do indivíduo é para cobrir o seguro médico, que já está, vamos dizer, subsidiado um mínimo de 50%, que é o que a lei requer, que subsidia 50%. Então, assim, ele é 9,65% do 50%, não é do 100%. Porque se não consegue pagar o que foi subsidiado e vai para o mercado vai perguntar se o seu empregador oferece ou não. Então, tem que bater. E quando chega as cotações, eu já vou, como é que se diz? Eu já vou peneirando tudo aquilo que está acima do 9,65, com o percentual de subsídio que o empregador conversou que nós vamos fazer. Uhum. Então, quer dizer, todas essas informações, é um census para o plano, né, para cotação, e aí o que a gente faz, né, Claudinha, é olhar o menor salário, né, que plano, o menor salário, se ele está dentro desses 9,6%, né, porque a gente tem que escolher um plano, depende da quantidade de funcionários, a gente consegue escolher ofertar mais de um plano, né? E aí eu deixo você explicar isso, mas a régua é: eu pego o menor salário que eu tenho na empresa e faço essa continha para ver o que eu consigo, enfim, oferecer para o meu funcionário, dentro de, no mínimo, aqueles 50% que eu vou contribuir com a mensalidade, né? 50% a empresa, 50% o funcionário. Obviamente que isso pode mudar se a empresa decidir pagar uma fatia maior desse premium, né? Tem clientes meus que pagam 70%, 75%, às vezes até 100%, mas a maioria oferece aí 50% do valor do funcionário. É o mínimo da regra, 50%. A regra diz que se a empresa for employer sponsor, o mínimo é 50%. Senão, não é employer sponsor. Está deixando, entendeu, para o funcionário pagar. E, hoje em dia, não se pode mais discriminar, que a gente... Como é que chamava os pacotes? Que a gente fazia esses pacotes, a gente segregava os funcionários pelo escalão. Então, tem os executivos, tem os diretores e aí os subalternos. Então, assim, hoje em dia, se é ofertado para um, tem que ser ofertado para todos. Então, o subsídio, quando é calculado para o plano mais baixo, que tem MCE, que está aprovado que ele provém o mínimo
minimum de medical, de cobertura, que ele tem um mínimo de cobertura essencial. O que é? É ir no seu médico, o seu primary care, todo mundo fala PCP aqui. Então, se ele cobre o seu PCP e tem a visita anual, que não pode cobrar nem um centavo, mas ela tem que ser para o seu check-up anual. Se você for porque você está doente, vai pagar o copagamento. Então, aí tem aquela sopa de letrinhas. É um alfabeto todinho. Então, assim, aí você tem aquilo, ofertou. Aí a gente se reúne para decidir se vai, quantos planos vão ser. O mínimo são 2. Se pode ofertar 2, porque normalmente eu faço a cotação com a empresa que você pode ofertar 2, porque ela tem as melhores condições até hoje que eu encontrei. Porque. Claudinha, tem um número de funcionários mínimos para eu poder ofertar 2 planos? Não. Não. Tá. Com 2 funcionários, você oferta 2. Ok. Com 3, aí você oferta 5. Ok. De 7 para cima, você pode ter 4. E se você tiver 50 funcionários, você vai poder escolher 5 diferentes. Ok. Estou pensando onde que a gente estava. A gente estava no processo de fazer, né? Que você pode ofertar 2 por causa do salário, né? Então a gente está no mínimo, no salário mínimo, então com 2 funcionários eu posso ofertar 2 planos, que é onde você avalia, né? Onde você vai, que você sempre faz a análise para ofertar 2 planos para ser mais competitivo e poder aí, enfim, atender. Também porque tudo aquilo que você pagou para a seguradora, se houve um surplus, você vai receber o dinheiro de volta. O que é maravilhoso. Eu tenho clientes que me ligam dizendo: oh, o pagamento não foi. Como assim não foi? Não foi. Aí eu falei assim: peraí, você está recebendo este valor? Tô. Esse é o seu surplus. Vocês pagaram mais do que os funcionários gastaram em saúde. Então, por causa do mandato do Affordable Care Act, 80% da mensalidade tem que ser para gastos médicos. 20%, entendeu? É o seu overhead, seria o overhead da seguradora. Agora, 80% precisa ser de gasto médico. Então, assim, como é que nós vamos saber se a gente vai receber ou não? Não sabemos, porque quando você contrata o funcionário, você não pergunta histórico médico. Então, como é que se diz? É algo a arriscar. E depois a gente. Eu vou ajudando, auxiliando, não só o empregador, mas o funcionário também. Quando a gente faz a inscrição do funcionário, tem o período de uma semana ou algo, depende da função do funcionário, eu me coloco à disposição o dia inteiro. Então, assim, mas eu me coloco à disposição um dia inteiro por um período. Eu não posso fazer isso por 30 dias corridos. Tem que ter um período de inscrição, normalmente de 5 a 7 dias. Se são pouquinhos, eu vou terminar esse período rapidinho. Então, mas aí eu sento por 1 hora com o indivíduo e converso com ele para entender
qual é a necessidade médica dele. Uhum. Ele pode falar comigo do que for, porque eu não posso colocar para frente o histórico médico de ninguém. Aqui tem uma lei chamada RIPA, que o histórico médico do indivíduo é protegido. Então, ele pode ter uma conversa franca comigo ou não. É a escolha do funcionário. Certo. Então, quer dizer, né, Cláudia, no suporte que você dá para as empresas, você ajuda as empresas a contratarem o plano de saúde, né, que chega da análise, né, dos censos que eles mandam, você avalia os planos que cabem na empresa, né, e aí você traz 2 opções que fazem sentido, ou você traz opções onde a empresa vai escolher 2 opções para oferecer. Uma vez feito essa escolha, você ajuda, né, da assessoria em todo o processo de contratação e implementação do plano, né, que são essas reuniões individuais com cada funcionário, para explicar o plano, para entender a necessidade médica e até para ajudá-los a escolher, né, o melhor plano para eles. E aí você dá essa assessoria ongoing, que eu quero dizer, que é a cada contratação que a empresa faz, a cada indivíduo que entra, né? Ele tem o período para ele poder fazer o enrollment no plano, e aí você ajuda esse indivíduo, esse novo funcionário também a escolher e a fazer toda a contratação do plano dentro da empresa. Correto. Perfeito. E, Claudinha, como que funciona, né, para o plano, porque o pessoal pensa muito no plano médico, mas a gente também tem o plano odontológico e o plano oftalmológico. Tem alguma diferença para esses 2 planos? Sim, ele não está abaixo do plano médico. Dental aqui é separado. Então, e optometria, não é oftalmologia, é optometria. Eu sempre explico quanto que você acha que custa por um degree, entendeu? Por um degree de optometria. É baratinho. Agora, você ser MD, Medical Doctor de oftalmologia, vai te custar no mínimo $500 mil. Então, essa é a diferença. Você vai nessas lojinhas, vai medir, entendeu? O grau que você precisa no seu óculos ou na sua lente de contato. Isso aí é optometria. Agora, pegou uma infecção no olho, aí é o oftalmologista. Aí o plano de saúde atende. Então, quando o ACA entrou, ficou estipulado que a oftalmologia ou a optometria e dental só para criança. Quando se torna adulto aos 18, não tem mais. O plano não cobre. Porém, esses planos que incluem isso, a franquia, para eles darem $10, você tem que galgar lá em cima. Então, eu não sei, desde que eu cheguei aqui, eu estou há 35 anos, mais de 35 anos na América. Então, desde que eu cheguei aqui, eu sempre tive os 3. O médico, o dental e o vision. Então, isso já é um costume meu, de ter os 3 planos. É custo? É claro que é custo, porque o empregador não precisa subsidiar nem o dental e nem o vision. Não é obrigatório. Se Mas ele ele pode quiser... oferecer e o funcionário paga 100% da franquia. Não, do custo, paga 100% do custo. E aí, mas esse 100% do custo reduz a faixa tributária do funcionário, porque entra antes dos impostos incidirem. Tem um salário de 100 mil e gastou 5 mil com dental and vision, o seu salário vai começar a ser tributado
para o Federal, Social e Medicare a partir dos 95 e não dos 100. Uhum, Então, uhum. eu chamo isso de Golden Goose Dollars. Uhum, uhum, uhum. Tudo Sim, quer dizer, que não tem imposto é a moeda mais forte. uhum, uhum. Assim, é bem comum, né, e os planos de vou colocar de vision e dental, né, eles geralmente eles não têm o custo muito alto comparado com o medical, né, eles têm um custo bem mais baixo, Acessível. né, bem mais acessível que o plano médico, né, então é bacana e o pessoal, assim, os funcionários gostam de ter esses planos, porque dentista também não é barato, né, pelo menos o dentista aí te cobra 2, né, tá incluso 2 limpezas ao ano, né, tem aí algumas, enfim, alguns procedimentos, né, que já fazem parte do pacote do que você paga desse premium, e que se você for no particular, como você não tiver plano e você for ao hospital, a conta, né, ela é bem Não alta tem também. teto. A conta Não não tem tem teto. teto. Exatamente. Né, então, às vezes, o pessoal fica preocupado e vale a pena oferecer para o funcionário, né, porque é bem affordable, né, é bem a empresa consegue aí, enfim, dentro dos seus custos absorver, porque o Division e Dental comparado com o médico, ele é Ele é baratinho. bem baixinho, né. É. Claudinha, o que que você falaria para um empreendedor, para uma empresa, ou até para alguém que está vindo expatriado, né, e que está vindo para uma grande corporação que já tem, obviamente, toda essa estrutura de benefícios, o que que você, ah, falaria para esse indivíduo que está chegando e que está começando a ter contato com essa parte de plano de saúde, né, de medical, dental e vision, o que que ele deveria prestar atenção e considerar para poder fazer uma boa escolha de plano de saúde para ele e para a família? Ele pode contratar minha consultoria. E aí eu vou ajudá-lo no pacote que foi dado para ele a discernir qual é o melhor plano para a família. Vamos também entender os gastos, o custo desse seguro e, de repente, se ele tiver, como é que se diz, o poder de decisão, se ele achou muito caro, no ano, assim que o plano for renovar, aí eu posso cotar e ver em quais partes a gente consegue melhorar. Porque time que não está ganhando, a gente precisa ver o porquê, precisa Uhum, entender a razão. uhum, Agora, se está tudo ok, eu auxilio, eu faço consultoria de seguro o tempo todo, eu faço inclusive do 1094 e do 1095, que são os reports que você precisa apresentar. O 1095 é da pessoa física, o 94 é da empresa. A empresa precisa dizer que todos esses indivíduos estiveram no plano de saúde. Então, uhum, assim, tem muitas empresas que chegam aqui e acham que, para não encarecer a operação, eles podem entrar nesse PEO. Esse PEO é um professional que oferece. A ADP uhum, tem a, as grandes, como é que se diz, empresas de folha de pagamento ofertam. Tem a uhum, TriNet, tem todas eles. Porém, se você está com eles e aí, de repente, não fez mais sentido em continuar, você não pode sair no meio do caminho. Você sai no meio do caminho, quem é que vai produzir o 1094 para você? Então, uhum, tem vezes que eu faço consultoria nisso. uhum. Eu tenho que Porque às vezes o pessoal acha vantagem entrar num PEO, porque você entra num grupo maior,
né? E às vezes você tem aí, enfim, o plano, outras opções de plano, às vezes mais atrativos, né? Agora, uma pergunta que surgiu aqui, Claudinha, é o seguinte: se eu contrato um plano de saúde para minha empresa, né? Eu sou lá o executivo da empresa, contratei esse plano. E aí rodou 6 meses, 7 meses, e eu achei que o plano está muito caro, meus funcionários não estão contentes, enfim, mudou. Como que é? Eu posso cancelar o plano, eu posso mudar o plano, ou eu tenho que esperar o vencimento desse plano, né? Seja é um ano depois que eu contratei ele. Como que funciona isso? Ou a gente faz a cotação com outras seguradoras para ver se tem algo melhor, que atende à necessidade, ou vai ter que esperar até a renovação. E aí, a hora que renovar, nós vamos ver quais outros planos podemos oferecer. Por isso, isso é algo que tem que ser feito, eu não diria com calma, mas tem que entender o que está fazendo. Tem que ter conhecimento profundo, porque é igualzinho a você ir no mercado e falar: quero este plano com $10.000 de franquia. E não leu que para a seguradora pagar $1 que for, tem que exonerar aqueles $10.000. Então, é complicado. Exatamente, quer dizer, é uma decisão complexa, porque você tem lá todo o seu out of pocket que você tem que pagar, que é esses $10.000, né? Ou deductible, que tem que chegar nesses $10.000 para benefícios melhores do plano começarem a, a entrar, né? E se você, no meio do plano, decide cancelar, decide terminar, você perde tudo aquilo que você gastou, tudo aquilo que você, vamos dizer assim, investiu, né? Para chegar naqueles $10.000, você parte do zero, né? Então, para fazer uma mudança, tem que realmente entender bem, tem que pensar bem, porque pode sair mais caro, né, do que trazer um novo plano. E aí é por isso que o pessoal espera um ano, fechar aquele plano para poder contratar um novo, porque quem atingiu o deductible, out of pocket, está ali já exercendo os benefícios que o plano oferece após esse estágio de você, enfim, ter gasto esse valor. Esse hurdle, eu chamo isso de hurdle. Então, Uhum. se você conseguiu exonerar o valor da sua franquia, maravilha. Então, porque, vamos dizer, ressonância magnética, normalmente o plano só cobre uma porcentagem depois que a sua franquia foi exonerada. Então, por isso que 80% daquilo que você paga para o plano de saúde tem que ser para custo médico, 80%, e 20% para o overhead da seguradora, mas 80% tem que ser. Então, por isso que escolher um plano tem que ser MCE, ele tem que estar dentro da regra do Minimum Coverage Essential, da mínima cobertura essencial. Perfeito. É muito detalhe, né? E o que eu acho mais interessante, né? E quando a gente trabalha com muitas empresas brasileiras, né? Com muitos brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos. No Brasil é muito comum a gente ter, sei lá, um plano Bradesco para os meus executivos, para os meus diretores, e um plano, eu nem sei mais, faz tanto tempo que eu saí do Brasil também, que eu nem sei mais, não sei, A1000, outro plano mais simples para os seus funcionários. Aqui nos Estados Unidos, não, eu não posso dizer que o plano A é para os meus executivos e o plano B é para o meu staff. Na verdade, eu tenho ali uma cartela de planos que eu ofereço e é o funcionário que escolhe aquele que melhor cabe no seu bolso, na tua condição de saúde, enfim.
Então, isso, muitas vezes, os meus clientes, e principalmente quando a gente tem as equipes de RH, né, que estão no Brasil e aí estão ajudando nessa transição, né, estão ajudando nessa implementação, ficam, poxa, mas é o mesmo plano para o meu executivo, é o mesmo plano para o meu pessoal de operação, né, como que eu faço isso? E aí a resposta está aí, né, a gente pega o mínimo salário, a gente faz, né, a regrinha dos 9,6%, quanto que a empresa vai contribuir, né, para esse valor, que é o mínimo que eu posso oferecer, que cabe no bolso do meu funcionário que tem o menor salário, e o meu segundo ou terceiro, enfim, dependendo de quantas pessoas eu tenho na empresa, eu posso oferecer até 5 planos que cabem também, que sejam mais atrativos para os meus executivos, para os meus diretores, para os meus gerentes, enfim, e eles é que fazem a escolha, não sou eu que determino quem tem direito a quê, mas é o funcionário que determina aquilo que faz mais sentido para Sentido ele. para ele, correto. Né? Porque, afinal de contas, ele que vai ter que suprir aquela coluna de gastos, correto? É que a gente olha para o gasto e não vê o gasto como um investimento. Porque se você gastou seus $3.000, que era obrigatório, daqui para frente, todo o seu outro custo vai ser coberto ou por um copagamento ou por uma coparticipação. Se você chegou no seu custo máximo do bolso, aí eu digo, vai em tudo que é médico especialista faz, entendeu? Aproveita. Total, porque agora você não paga mais um centavo para isso, e é verdade. Meu filho teve acidente, foi parar no hospital, tudo aquilo que ficou acima do meu maximum out of pocket, a seguradora pagou todinha. Sim, eu também, quando minha filha nasceu, enfim, pagou todo o deductible out of pocket, eles até devolveram um cheque depois, né? Porque às vezes vem a conta do hospital, e aí você acaba pagando a conta do hospital, mas aí o plano não cobriu tudo que deveria, enfim, né? Tem Eu essa já também. espero, eu já dou 180 dias para isso daí chegar. Eu estou aqui há muito tempo, então eu não tenho medo de que isso vá ser negativo no meu crédito. E até porque também eles não podem cobrar juros pela conta do hospital, de qualquer despesa Não médica, tem então multa, não tem não tem juros, multa, nada disso. nada disso. Só é alta, né? Porque a gente sabe que é alta. Se Bom, você não tem seguro só médico. que, assim, o Obamacare eliminou a preexistência. Então, se ele eliminou a preexistência, todo mundo vai poder usar o seu seguro, todo mundo vai poder entrar, porque antes, se você tinha um filho autista, você não conseguia trocar de emprego, porque se você fosse levar o seu filho no médico, iam dizer que a enfermidade dele é preexistente, iam negar o sinistro todinho. Então, deu mobilidade também para os empregados. Que os executivos sempre tiveram mobilidade, porque a empresa cobre Acaba por cobrindo, fora. né? Acaba cobrindo. Né? No pacote você negocia, você tem mais chance de negociar, né? Mas para o pessoal mais operacional, isso não é verdade, né? Então acabava, enfim, retendo às vezes o funcionário por causa disso, né? Ele Não não podia conseguia trocar de prestar. emprego e ganhar mais, porque o custo de manter alguém com uma enfermidade preexistente é alto. E não é culpa da seguradora aqui nos Estados Unidos. São as farmacêuticas. Também. Então, Né? é bem por aí. Bom, é culpa de todo mundo. Então, todo mundo tem culpa, mas eu não vou pagar 50% de imposto para ter seguro saúde grátis. De jeito nenhum. Não, não. Nem sei o que é isso.
Não, legal. E, Cláudia, como é que o pessoal te encontra? Se eles precisarem saber mais, precisarem de ajuda. Bom, eles podem contactar a Connect, né? Claudinha vem com a gente, junto com a Connect, mas pode entrar em contato direto com você. Como é que aí a nossa audiência pode te achar e entrar em contato com você? Espera aí que eu vou mostrar para todo mundo o meu contato. 2 minutinhos, eu não estava pronta para isso. Se quiserem tirar foto, por favor. É bacana e é importante. E a gente só consegue comprar um seguro-saúde através de um broker, né, como a Claudinha, né. E Ou eu vou você aproveitar preferisse se arriscar a nadar no mercado sozinho? By não, all eu means. não, eu não. Não. E eu aproveito também, né, Cláudia, que a gente vai hoje a gente falou das empresas, como é que funciona para a empresa, mas a gente vai ter mais um webinar, aguardem aí a data, onde a gente vai falar com um pouco mais de profundidade sobre o indivíduo, né, como ele, contrata o plano de saúde, sem ser o plano de saúde corporativo, né, ele é um autônomo ou, enfim, ele já se aposentou, Como é que ele eu share a minha você tela? embaixo, onde a gente está aparecendo, tem um present, tá vendo? Você clica no present, aí ele vai te perguntar aí se Share é screen. share screen, e aí você pode mostrar a sua tela. Tadá! Tá aqui, estão vendo? Isso, agora você põe ele na Add to Stage. Vou pôr aqui, prontinho. Não sei se dá para aumentar um pouquinho. Dá. Então tá aí, né, Claudinha? Só entrar em contato com você, tá aí seu e-mail, seu telefone. A Cláudia fica lá em Orlando, No quentinho. no quentinho. Aqui em Atlanta tá esquentando também. Mas aqui chega a pegar fogo. E é por isso que eu gosto de morar aqui. Tá abafado por aí mesmo. Estava na Flórida 3 semanas atrás, estava bem abafado. Então, bacana, tá aqui as informações da Claudinha. Claudinha, quero te agradecer mais uma Não tem vez. pergunta da audiência nenhuma? Eu te passei, fiz umas 3 perguntas aqui da audiência para Ah, você, já. E aí, pessoal, também quero compartilhar um pouquinho aqui das nossas soluções, né? Tá aí, a gente faz essa parte, né, de talent acquisition, de benefícios e estratégia de aquisição, que é onde a Cláudia, aí, nossa parceira, dá apoio nessa estrutura. E a Connect está pronta para ajudar vocês no pré-operação aqui nos Estados Unidos, né? Entendendo esse mercado, fazendo benchmarking, né? Quando vocês já estão aqui crescendo e precisam entender, né, como atrair esses talentos e que tipo de benefícios a gente pode oferecer. Fazemos toda a parte de consultoria, assessoria em RH, ajudamos aí na sua operação, na parte de estratégia de compensação, de compliance, enfim. A gente pega e faz todo o RH para você que está aqui preocupado em crescer a tua empresa, que está preocupado em implementar a sua estratégia, e a gente te dá todo o apoio aí no seu back office. Claudinha, mais uma vez, muito obrigado. Você tem alguma palavra final que você gostaria de deixar aqui para a nossa audiência? se tem dúvida, é melhor perguntar. Ou é melhor pagar alguém para fazer para você para sair certo. Porque começar errado, eu não aconselho. Eu aconselho que É um investimento, né, Cláudia? Às vezes o pessoal tem um budget, mas fala, eu não vou
vou fazer sozinho, né? Eu sempre digo assim, fazer sozinho consegue? Consegue. Leva mais tempo, a chance de errar é maior, né? E o investimento acaba sendo maior no final, porque você tem um monte de retrabalho. Se você tem profissionais que conseguem te ajudar já de primeira, com certeza é um investimento, não é um custo. Correto. É bem por aí. Maravilha. Obrigada mais uma vez, Claudinha. Obrigada a todos vocês, né, por estarem aí conosco. E quem tiver aí, enfim, dúvidas, quiser, enfim, bater um papo com a gente, vocês encontram a Connect Solutions aí nas redes sociais, no LinkedIn, né, no Instagram, no YouTube. Essa live fica gravada lá no YouTube também. A gente manda o link com esse conteúdo. Esse é o meu WhatsApp, direto comigo. Podem aí entrar em contato e nos vemos na próxima. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Obrigada a você, Até Daniela. a próxima live. Bom resto de dia aí para todo mundo. Um abraço. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.